paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição de número 8, que tem como título A Igreja de Cristo. Essa lição vai nos falar de mais um do nosso credo, mais uma das coisas que nós da Assembleia de Deus acreditamos, até porque nesse trimestre, para você que está acompanhando ou que não está, possa entender, nós estamos vivenciando nesse trimestre a lição que tem como título A Razão da Nossa Fé, Assim Cremos, Assim Vivemos. Então nessa lição ela vai tratar a respeito de vários temas que são doutrinas fundamentais da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. E nós já vimos vários temas, hoje o tema é a igreja. Dentro desse tema, a igreja, o texto áureo da nossa lição vai estar em Mateus capítulo 18, versículo de número 20, que diz: Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. A verdade prática da lição nos diz: cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, una, santa, universal Assembleia dos Fiéis, remidos de todas as eras e de todos os lugares. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 12 ao 20, versículo 25 ao 27. Diz assim, portanto, a palavra de Deus. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre. Todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo é um, só membro, mas muitos. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, não sou mão, não sou do corpo, não será do corpo por isso? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, seus membros em particular. O objetivo desta lição de hoje é mostrar a igreja como corpo de Cristo e os elementos que a identificam. Então, nosso objetivo hoje é que você compreenda, vou tentar mostrar para vocês que a igreja é o corpo de Cristo e que ela tem alguns elementos que identificam ela como corpo de Cristo. Para isso nós temos 3 subobjetivos. O primeiro dele é o significado da palavra igreja, apresentar o significado da palavra igreja e dos seus desdobramentos. Em seguida, eu vou explicar os elementos que identificam a igreja. E por último, conscientizar os crentes de que eles são membros do corpo de Cristo. Para tanto, meus irmãos, eu gostaria de, neste momento, convidar você a curtir esta página, enviar para os seus amigos agora, compartilhar, convidar mais pessoas para que possam acompanhar o comentário desta lição. Essa lição ela vai tratar justamente do que é a igreja, né?
A igreja, como nós entendemos hoje, ela vem a partir da descida do Espírito Santo, quando nós acreditamos que realmente foi fundada a Igreja de Cristo, após o batismo com o Espírito Santo, quando estavam aqueles 120 homens reunidos no cenáculo, obedecendo o mandamento de Jesus. Jesus disse que eles fossem para a Galileia e aguardassem ali, até que do alto fossem revestidos de poder. E após esse revestimento de poder, houve uma sucessão de ocorrências. 3.000 pessoas se decidiram, depois outro tanto de pessoas, e vários foram se convertendo à medida que o Evangelho ia sendo anunciado, e assim a igreja ia aumentando. A igreja, na época, começou nas casas, então eles se reuniam nas suas casas porque eles não tinham um templo definido. Existia, sim, naquela época, as sinagogas, que haviam as reuniões referente ao judaísmo, referente às questões da lei que eram tratadas no templo, no caso, nas sinagogas. A igreja que surgia naquela época, eles se reuniam para o partir do pão, para compartilhar com eles a alegria do conhecimento de Cristo, da novidade que eles estavam vivendo em Cristo. Então a igreja surge a partir daí. Mas a igreja, nós precisamos entender primeiro que a igreja, ela é uma comunidade dos fiéis. Para isso, o termo grego para a igreja é eclésia, literalmente chamados para fora, né? Que vem de um verbo que é convocar, chamar. Tudo isso para nos mostrar que a igreja é formada de pessoas que foram chamadas para fora. Mas aí a gente pode pensar para fora de quê? Para fora do mundo, para fora das concupiscências do mundo, para viver uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida diferenciada do mundo. Cristo não formou uma igreja para que as pessoas continuassem no mundo, mas ele formou uma igreja para que as pessoas tivessem a oportunidade de sair do mundo e viver uma vida cristã verdadeira, uma vida diferente das práticas desse mundo. Então esse ajuntamento a Bíblia vai chamar de igreja. Também é chamada de Assembleia dos Cidadãos. A Septuaginta, quando foi escrita, emprega o mesmo termo eclésia para traduzir o hebraico Quam, que significa assembleia, multidão humana reunida, em referência às congregações de Israel. Então, os textos que nós vamos encontrar em Deuteronômios e em Crônicas, que fala a respeito da congregação do povo de Israel, é o mesmo termo que eles usam para igreja. Então, é esse ajuntamento, essa grande multidão de pessoas. E aí tem uma expressão que a Igreja Católica usa, que é a Santa Igreja Católica. Algumas pessoas não entendem, e a gente precisa entender que as palavras que aparecem nos principais credos do antigo da antiguidade cristã, o termo católicos quer dizer universal, geral, significando literalmente de acordo com o todo. Então, a igreja, a Santa Igreja concorda com o todo, né? Então esse é o sentido da palavra católico, né? Que significa que está de cima para baixo, né? Então são termos que são usados para se referir à igreja. Precisamos entender que o ser chamado para fora é viver uma novidade de vida, é viver de forma diferente do que se vivia no mundo. Mas, afinal, o que é a igreja? Isso aí já é o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar justamente sobre essa questão. O que realmente é a igreja? É toda congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando a sua fé nele publicamente, de forma diversificada, aberta a todas as pessoas, a qual inclui o batismo e a ceia do Senhor, né, que são reuniões específicas. Trata-se da igreja no sentido completo da palavra, como Jesus mesmo prometeu. Ele está presente na igreja por meio do Espírito Santo,
até a consumação dos séculos, como a gente vai encontrar em Mateus capítulo 18, versículo 20 e também no 28 e 20, Jesus faz essa afirmação. Então, o que é igreja? Igreja é a congregação, é a reunião de pessoas que estão em torno do nome de Cristo e que vivem em função disso e que obedecem às ordenanças de Cristo. Então, esse povo é que forma a igreja. Precisamos compreender algo interessante, né? Antes de eu entrar nas ordenanças, eu gostaria de esclarecer para você que existe a igreja universal, e aqui quando eu falo, eu não estou falando do título da igreja universal, eu estou dizendo uma igreja no sentido do universo inteiro. Essa igreja é a igreja de Cristo, é a igreja que vai ser arrebatada, é a igreja que vai morar no céu, é uma igreja totalmente diferenciada. Você tem a oportunidade de poder compreender isso quando você lê a palavra e você percebe que há uma mudança na sua vida. Essa mudança, ela vai ocorrer porque você começa a fazer parte de uma igreja que não é uma igreja física, mas uma igreja espiritual. Então, quando se fala de igreja universal, a igreja de Cristo, a igreja universal, nós estamos falando de uma igreja espiritual, a igreja que Jesus Cristo morreu por ela e que ela não tem placa denominacional. Ela não é assembleia, ela não é presbiteriana, ela não é adventista, ou melhor, ela não é nenhuma igreja dessas placas que tem por aí. Na verdade, ela é a igreja de Cristo, a igreja em que o Cristo é a cabeça. Mas é uma igreja que se reúne, que se congrega, é uma igreja que está junta. Essa é a igreja universal, que é a igreja dos santos, a igreja que vai ser arrebatada. Existe também a igreja que é a igreja órgão, né, que é a igreja organizacional, que é essa igreja material, que é a igreja que tem CNPJ, né, e que tem a sua forma de hierarquia dentro da própria igreja. Então isso daí é a igreja como um prédio, como uma instituição. O Senhor veio instituir uma igreja, mas também Ele veio instituir a igreja universal, que essa não tem placa denominacional. Mas existe também as igrejas, conforme você esteja me ouvindo aqui, você pode ser da Assembleia de Deus, ou ser da Igreja Batista, ou de outra igreja, e você também pode fazer parte do corpo de Cristo, desde que você esteja debaixo daquilo que foi ensinado por Cristo, obedecendo a palavra de Jesus Cristo conforme está escrito e obedecendo também as suas ordenanças, que é justamente o segundo item do ponto 2 da lição, que vai tratar das ordenanças. Aqui nós vamos tratar apenas de duas ordenanças que são dadas à igreja. A primeira está escrita lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, que nos diz assim: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é uma ordenança que está dada. Qual é a ordenança? Ide, pregai o Evangelho, né? Ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a primeira ordenança que eu quero falar é a respeito do batismo. O batismo, ele precisa ser conforme a Bíblia nos ensina. O batismo, ele não é por aspersão, jogando água nas pessoas. Na verdade, o batismo é por imersão. Você precisa ser submerso por completo na água, como uma forma de sepultamento. Você está sepultando o velho homem e nascendo a nova criatura em Cristo Jesus. Isso é feito quando você recebe a Jesus como seu Salvador. Mas esse receber Jesus como Salvador não é simplesmente receber, mas é você mudar de vida, mudar o seu comportamento, mudar as suas atitudes. E aí, quando você entende que é uma pessoa salva, que é uma pessoa liberta, que é uma pessoa transformada, né, você pede o batismo. O batismo é algo que você precisa pedir. Né? O batismo não é algo que você só vai ser salvo se for batizado. Não. Mas a partir da hora que você é salvo, que você sente a salvação na sua vida,
é necessário que você se batize. Você vai pedir o batismo, você vai se esforçar para isso. Por quê? Porque você já é salvo. Então você quer obedecer essa ordenança. Então todos aqueles que são salvos, eles procuram o batismo com o Espírito Santo. Claro que se você aceita Jesus hoje, não dá tempo de se batizar e ele vem hoje, é claro que isso não vai atrapalhar a sua salvação. Mas por outro lado, se você é um cristão, uma pessoa que aceitou Jesus, que conhece a palavra de Deus, mas ainda não obedeceu uma dessas ordenanças, que é se batizar, batizar-se, que eu digo aqui, é batizar-se nas águas, é batizar-se por imersão, é pedir a direção da sua igreja para que seja batizado. Se você ainda não fez, então você tem alguns problemas que você precisa resolver. Não é que o batismo vai lhe salvar, mas pelo tempo de crente que você tem, você já deveria sim pedir o batismo e se batizar, porque você quer fazer parte do corpo de Cristo. Claro que algumas pessoas têm alguns tipos de impedimento, mas esses impedimentos Jesus também pode resolver, desde que você faça a sua parte. Você peça ao Senhor para lhe ajudar e certamente Ele vai fazer isso. Então, a primeira ordenança é essa. Eu gostaria nesse momento de dar um intervalozinho bem rápido para que você convide alguém para também participar da escola bíblica, de acompanhar. Eu até agora falei do primeiro ordenança e vou falar da segunda dentro de alguns minutos. Eu peço aos irmãos que entrem, o nosso irmão Eliseu que está aqui, ele deve botar um louvor para você ouvir, enquanto a gente vai ver algo aqui, em seguida eu vou falando. Se você tiver alguma pergunta, você entra em contato conosco, você manda uma mensagem pelo Facebook e dentro do possível nós estaremos respondendo em nome de Jesus. 2 minutos, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Bom, meus irmãos, foi rapidinho, viu? Já voltamos. Você que ainda não enviou para alguém o link, faça isso, envie a mensagem, copie, cole, mande para os outros aí, para acompanhar a lição que nós estamos ministrando, que é a lição de número 8, que tem como título A Igreja de Cristo. E dentro dessa lição, nós já falamos a respeito do primeiro ponto da lição, que é a comunidade dos fiéis. E agora nós estamos falando sobre os elementos que identificam a igreja, né? Já definimos o que é a igreja. A igreja existe a igreja universal, que é a igreja formada por todos os salvos em todos os tempos e de todas as denominações. E também a igreja local, que é a igreja que tem CNPJ, que é a instituição em si. Também existem as ordenanças, então pelo menos 2 nós vamos tratar. A primeira nós já falamos, que é o batismo para a remissão de pecados. Então todos aqueles que são salvos, todos aqueles que aceitam Jesus, que aceitam a salvação, até porque a salvação é um dom, é de graça. Você não precisa pagar nada para ser salvo, apenas você precisa aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Após aceitar Jesus como seu Salvador, você precisa
tomar algumas decisões na sua vida. Você precisa abandonar o pecado, nascer de novo, mudar sua forma de ver o mundo, e aí você, sendo salvo, você também vai pedir o batismo com o batismo nas águas. Porque feito isso, você está dizendo publicamente que está morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Em seguida, nós temos a segunda ordenança, que nós vamos encontrar na Bíblia, que está escrito em Romanos, que vai falar justamente de... ou melhor, está em 1 Coríntios capítulo 10, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 11, vai falar a respeito disso. Quando Paulo passa as ordens, ele diz: fazei isto em memória de mim. Jesus disse isso também em Lucas 22, 19. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. E o que foi isto que ele instituiu? Ele instituiu a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma ordenança de Deus para as nossas vidas. Então são duas ordenanças que todo crente salvo precisa cumprir. Primeiro, o batismo em águas. E o segundo, a participar da Santa Ceia. E essa Santa Ceia, ela é composta de 2 itens. Ela tem 2 itens que são fundamentais nela, que é o pão e o vinho. O pão representando o corpo de Cristo e o vinho representando o sangue de Cristo. Existe um debate teológico muito grande de algumas instituições questionando esse assunto. Alguns falam de que o pão e o vinho, a partir da oração, eles se transformam no corpo de Cristo, e nós não concordamos com esse ponto de vista. Na verdade, não há uma transubstanciação, ele não está virando o corpo e o sangue de Cristo literalmente. Mas nós acreditamos que apenas são símbolos, apenas representam o corpo e o sangue de Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus nos afirma. Então, essa é a forma que nós acreditamos, que o pão e o vinho passam a simbolizar o corpo, o pão, e o sangue, o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Então, essa é a forma como nós acreditamos. Outra questão que existe, outro dos elementos que identificam a igreja, além dessas duas ordenanças, temos também a adoração. Os crentes em Jesus se reúnem para a adoração pública e coletiva. Os dois principais verbos para adorar no Novo Testamento é proskenio, que significa adorar, ou prostrar-se. Então, a adoração no culto não é apenas o prostrar-se, como algumas pessoas pensam. Algumas pessoas imaginam que adorar a Deus é apenas levantar as mãos para os céus e exaltar o seu nome. Mas, na verdade, o crente verdadeiro, salvo, liberto, transformado, ele adora a Deus com a sua vida. Ele adora a Deus com os seus dízimos, ele adora a Deus com as suas ofertas, ele adora a Deus com uma vida sincera, reta, diante de Deus. Essa é a verdadeira adoração. O outro elemento da família que identifica a igreja é a família de Deus. Não devemos confundir igreja com templo. A casa de Deus é outra coisa. Uma passagem no Novo Testamento em que temos casa parece se referir à igreja, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Está em 1 Timóteo 3,15. Vós também, como pedras vivas, sois edificados espirituais e sacerdócio santo. 1 Pedro 2,5. Já é o tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. O termo casa também é utilizado na Bíblia metaforicamente, para designar família. A igreja é citada como a família de Deus, em Efésios 2,19. O templo espiritual de Deus, em 1 Coríntios 3,16. E por isso que chamamos de irmãos aqueles que se convertem ao Senhor Jesus. Então, quem aceita Jesus passa a ser irmão de Jesus Cristo, irmão da igreja. Por isso que nós chamamos todos de irmão, porque a palavra de Deus nos afirma isso. O terceiro ponto da nossa lição, ele vai tratar justamente sobre o corpo de Cristo. O corpo e os seus membros.
A igreja é o corpo místico de Cristo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. O apóstolo Paulo chama a atenção para detalhe importante. O corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Mas ele não relaciona o tema unidade e diversidade no corpo dos seus membros para a igreja, o que era de se esperar, mas diz o seguinte: assim é Cristo também. Logo, longe de confundir Cristo com a igreja, pois Jesus é transcendente. O que Paulo nos ensina é que pertencemos a Cristo e por ele somos membros do seu corpo. Então, essa primeira parte aqui, como membros do corpo de Cristo, nós precisamos entender que toda pessoa que aceita Jesus como único e suficiente Salvador, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo. A Bíblia nos afirma que Cristo é a cabeça da igreja. Então, se Cristo é a cabeça, o restante são membros. E os membros, há diversidade de membros. Tem membro que é olho, tem membro que é nariz, tem membro que é mão. Cada um tem a sua função e a sua finalidade na igreja de Cristo, que é a igreja que o cabeça é Cristo. A igreja também o corpo de Cristo também é a morada de Deus. E essa morada de Deus, quando Saulo de Tarso se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ele ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perseguia os discípulos de Jesus, mas o Senhor se identificou com eles. Ao apóstolo foi revelado que a igreja é o corpo espiritual de Cristo, sendo o Senhor a cabeça. Então, percebemos aqui que a morada de Deus é no corpo. E quem é o corpo de Cristo? São os membros. Quem são os membros? São todos aqueles que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Todos esses passam a ser parte do corpo de Cristo, aonde Cristo é a cabeça. Portanto, morada de Deus. Por isso é que todo crente, ele é templo e morada do Espírito Santo. Deus habita dentro de cada cristão. Todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador, Deus passa a morar dentro de sua vida através da pessoa do Espírito Santo. É por isso que o crente consegue ter as orientações que precisa quando ele tem uma vida reta, íntegra, uma comunhão íntima com Deus. O Senhor revela a ele as coisas que estão por vir, revela a ele as coisas que estão ocultas. Por quê? Porque ele tem o Espírito de Deus dentro de si. E um detalhe, meus irmãos, eu quero esclarecer para você que todos, quando eu digo todos, eu não estou fazendo acepção de pessoa ou dizendo branco, escuro, moreno. Não, todo aquele que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma, Deus vem através do Espírito Santo fazer morada na sua vida. Então você passa a ser templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem ciúme da igreja. Ele zela pela igreja. É por isso que o Espírito Santo se entristece com alguns que fazem parte da igreja e que não dão um testemunho verdadeiro de um cristão verdadeiramente transformado. É lamentável dizer que muitos cristãos hoje não estão vivendo com Deus dentro de vocês, dentro de você mesmo. Por que não? Porque estão entristecendo o Espírito Santo. E entristecendo como? Desobedecendo a palavra, desobedecendo as ordenanças. Pessoas que não participam do corpo de Cristo, não participam da Santa Ceia, não participam do batismo. Pessoas que desobedecem as normas básicas para o bom andamento da igreja. Essas pessoas desobedecem. E quem está em desobediência, o Espírito de Deus não habita nele. Então é lamentável encontrarmos pessoas que estão dentro da igreja local, da igreja como instituição, mas na verdade essas pessoas já não são mais igreja de Cristo.
porque o Espírito Santo não habita nelas, porque o templo e morada do Espírito Santo, que é a sua vida, elas têm destruído isso. E têm destruído de várias formas. Pessoas que ainda se dão ao vício, pessoas ainda que se embriagam, pessoas ainda que se envolvem em discussões, em coisas banais, ao invés de entregarem a sua vida a Cristo, ao invés de obedecerem à palavra de Deus. Pessoas que se entregam ao medo, à preguiça, à vergonha, a tantas coisas, se afastando de Cristo, esquecendo que ela é templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é Deus, não habita em templos imundos. Se você ainda está na prática de alguma coisa que não agrada a Deus, certamente o Espírito Santo não habita em você. E Deus me livre. Não pense nunca que é eu que estou tirando isso de você, até porque eu não tenho essa capacidade. Mas você vai se afastando de Deus à medida que você deixa de obedecer a palavra de Deus, à medida que você deixa de ouvir a voz de Deus, à medida que você deixa de orar, de estar em comunhão com os irmãos, você vai se afastando cada vez mais de Deus. É por isso, queridos irmãos, que muitos começam uma carreira na igreja, começam a trabalhar para Jesus, e com o passar do tempo, o pecado vai lhe rodeando, lhe cercando, e essas pessoas começam a esfriar espiritualmente, elas vão morrendo espiritualmente, ainda cantam no conjunto, ainda sentam no ministério, ainda fazem parte dos trabalhos normais da igreja, mas você percebe que o brilho do Espírito Santo que tinha nesta pessoa a abandonou. Por quê? Por causa das suas práticas, por causa da falta de reverência, por causa da falta de respeito e consideração ao Espírito que é santo e que habita dentro de nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita em templos imundos. Portanto, meu irmão, toma cuidado. Preste atenção no que você está fazendo. Preste atenção se você está obedecendo a palavra de Deus, se você está de acordo com a palavra de Deus, ou se você está se deixando morrer, se você está se deixando ser destruído. Porque o inimigo ele veio fazer 3 coisas: matar, roubar e destruir. E isso ele faz com a maior habilidade do mundo. Mas o Senhor também nos deu armas espirituais para lutarmos. Ele nos deu o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito. Ele já nos deu as armas para lutar. Então, meu irmão, observe isso. Isso é muito importante para a sua vida. Os membros do corpo. Esse é o terceiro e último ponto do item 3. A tradução por um só Espírito, como aparece na Almeida do século XXI, a expressão correlata na NVI diz o seguinte: ou como, ou ainda par, não significa o mesmo que em um só Espírito. As duas versões são gramaticalmente legítimas. Ser batizado por um só Espírito quer dizer que o Espírito Santo é quem batiza. Isso identifica a iniciação dos crentes no corpo de Cristo e não se refere ao batismo como no dia de Pentecostes. Essa oposição é defendida também por vários teólogos. Não há distinção de pessoas, raça ou status sociais na igreja. O apóstolo explica: formando um corpo, quer judeus, quer grego, quer servo, quer livre. Todos temos bebido de um mesmo Espírito. Então, meus irmãos, precisamos entender isto. Precisamos compreender, ficar claro para nós, que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos um com Cristo. Mas nós só somos um com Cristo quando nós abandonamos as práticas do mundo. Porque o Espírito Santo, como eu já disse, habita em templos puros, em templos separados, em pessoas que abandonaram a prática do mundo e agora vivem para Cristo. Quando a gente fala de igreja, você pode até pensar: a igreja de Cristo é o título da lição, então todas as igrejas são de Deus. Não é isso, a questão não é essa.
A igreja de Cristo é uma igreja espiritual, é uma igreja santa, é uma igreja separada, é uma igreja incontaminada, é uma igreja incorruptível, é uma igreja que está separada das coisas deste mundo. Embora nós ainda estejamos neste mundo, mas dentro de todas as denominações existe a igreja de Deus. Existem aqueles que realmente foram salvos, comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus e que procuram viver uma vida. Por isso, meu irmão, que eu te convido a nesta semana estudar um pouco mais da palavra de Deus e conhecer a igreja, porque assim cremos e assim nós vivemos. Então é necessário que você faça um esforço para entender que você é membro do corpo de Cristo e como membro desta igreja, você precisa ter uma vida santa, uma vida reta, porque o Espírito Santo se afasta daqueles que não são verdadeiros, daqueles que não andam conforme a sua palavra. Portanto, meus irmãos, fica a nossa recomendação, curta a nossa página no YouTube, pare e pense, você é o nosso convidado especial para participar, para divulgar e comentar essas lições. Cada dia nós estamos tentando melhorar e precisamos da sua ajuda. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e boa aula a todos. Amém.